Olá pessoal, tudo bem? Agora vamos falar sobre os tipos de agentes exfoliantes. Então, eu relacionei aqui para vocês os que eu considero os principais, principalmente trabalhando com produtos cosméticos e dermocosméticos, certo? Então, vamos citar aqui para vocês os principais grupos de agentes exfoliantes. Lembrar que, anota aí, por definição, agentes exfoliantes são aqueles princípios ativos que apresentam como princípio inicial o processo de renovação celular. Então, eles atuam promovendo renovação celular. Mesmo os agentes para peles mais sensíveis. Eu vou citar isso aqui já já para vocês. Entre os principais grupos, destacamos os chamados AHAs ou alfa-hidroxiácidos. Eles são conhecidos como ácidos frutais. E aqui temos três representantes bem famosos, bem conhecidos, que são o ácido glicólico, obtido da cana-de-açúcar, o ácido mandélico, obtido das amêndoas amargas, e temos também o ácido málico, obtido da maçã. Se você quiser anotar, ainda tem um outro muito conhecido e muito famoso, que é o ácido lático, obtido aí do leite coalhado. Muito conhecido aí pelos banhos de leite da nossa Cleópatra, certo? De modo geral, os AHAs apresentam características muito específicas e se destacam aí a questão da hidrossolubilidade. Carlos, então eles são hidrossolúveis, têm dificuldade de permeação? Tem sim, são hidrossolúveis e têm dificuldade de permeação. E os veículos principais são realmente géis ou sérums, né, que são os mais utilizados. E muitos produtos cosméticos vêm também os AHAs em soluções, porque eles são solúveis em água, certo? De modo geral, os alfa-hidroxiácidos são os mais utilizados nos produtos home care e também mais utilizados como agentes de peelings químicos, certo? Para ser um peeling químico, claro, eu tenho que ter um ou mais agentes esfoliantes, como a gente já discutiu. Um outro grupo de agentes super importantes são os beta-hidroxiácidos. Na verdade, tem dois representantes, mas um se destaca mais, que é o ácido salicílico. Ele tem um caráter extremamente lipossolúvel, então ele permeia muito facilmente pela membrana. Isso tem vantagens e desvantagens. Vamos comentar mais na frente, né, que eles têm uma tendência à toxicidade. Como permeiam muito rapidamente, isso pode gerar algum transtorno. Nos produtos home care, isso realmente é mais difícil. Agora, nos produtos cabine, isso pode acontecer, certo, gente? Isso pode acontecer. Uma observação importante, eu não falei dos AHAs, mas você pode anotar aí. Vamos destacar o ácido glicólico e mandélico. O ácido glicólico, de modo geral, se trabalha entre 10 a 70%. Carlos, 70 é muito forte? Fortíssimo. A orientação que eu passo para vocês, quem nunca trabalhou aí com formulações magistrais, que comece com concentrações mais baixas. Então, 15, 20% para evitar possíveis complicações. De modo geral, eu realmente não utilizo essas concentrações a partir de 40. Eu considero um pouquinho mais forte em virtude do nosso clima. Então, se você está iniciando agora, se possível 10 até 15, 20, vai com cautela. O ácido mandélico, ele já tem características de concentração um pouquinho diferentes, vai entre 10 a 50% para ser considerado um peeling químico. Então fiquem de olho nessa observação extremamente pertinente, certo? E mais uma vez, se estou iniciando nos peelings, a ideia é que você consiga realmente trabalhar com concentrações mais baixas. O ácido salicílico, como eu falei, ele é lipossolúvel, então ele permeia muito rápido. Concentração para peeling, anotem aí, entre 10 até 30%. Segue a mesma orientação dos AHAs. Se você não tem essa destreza, começa com a concentração mais baixa, em torno de 10, para evitar complicações com ácido salicílico. Temos também os chamados polidroxiácidos. Os polidroxiácidos são chamados nova geração de agentes esfoliantes. Eles apresentam como característica um peso molecular extremamente elevado, possui hidroxilas na sua estrutura e tem como representante, né, a gluconolactona, que está muito famosa aí, vamos detalhar mais na frente a gluco. A gluconolactona, ela realmente é um esfoliante, tem uma
esfoliação mais gradativa, só que ela tem uma tendência à umectação. Em virtude desses grupos hidroxila, ela capta a água do meio, promovendo a hidratação. Por isso que ela é muito indicada nas peles sensíveis. Em termos de concentração, a gluconolactona, trabalhamos com ela 20% para peelings químicos. Anota essa observação aí, que ela é extremamente importante. Então, muitos alunos acabam perguntando: Carlos, quanto é que eu uso de gluconolactona? Então, para peelings químicos, trabalhamos com 20%. O biônico, na verdade, eu não utilizo para produtos home care. Muitas vezes as linhas cosméticas trazem o biônico, mas se você perceber, ele está intimamente relacionado a outros agentes esfoliantes mais conhecidos, como mandélico, salicílico. Então, eu trabalho mais como produto home care, e aí eu tenho um sabonetezinho que eu sempre falo nos meus cursos, de ácido lactobiônico 2% e extrato glicólico de amamelis 2, que é uma formulazinha super segura e efetiva, principalmente aí para peles jovens que não tem aquele cuidado. Eles são obtidos assim como a gluco de açúcares, e aí tem esse caráter mais gradativo, mais suave. Então, realmente, para peeling químico, eu não uso nem o lactobiônico, que é obtido da lactose, nem o maltobiônico, que é obtido da maltose. Chegou a vez aí do grupo dos retinóides. Retinóides é um grupo importantíssimo, vamos dar destaque na nossa mentoria aos retinóides. E aí eu tenho a presença, de modo geral, uma observação, anota isso, eles são derivados da vitamina A, de modo geral. E tem aqueles que são sintéticos, foram desenvolvidos em laboratório. O retinol, que é a própria vitamina A, hoje está sendo muito utilizado na sua forma nano, de nanotecnologia. Então, o nanoretinol, ele tem uma concentração para peeling químico de 10%, ele também tem uma excelente permeação, muito fácil de ser permeável. O ácido retinóico, que está relacionado ao caráter mais medicamentoso, alguns profissionais aí, os biomédicos, farmacêuticos, eles podem aplicar também, ele varia numa concentração hoje, né, que mudou aí esse consenso, e varia numa concentração que pode chegar até 12%, entre 3% e 12%, vai gradativo 5, 8, né? Então avaliar bem, chegando no máximo a 12, um nível muito já intenso de ardor, de inflamação, que os retinóides têm essa característica de promover muita descamação, de promover muita inflamação. Então você deve ter muito cuidado com relação à utilização dele, certo? E lembrar que os retinóides é aquele peeling que vai para casa. Geralmente o nanoretinol e o ácido retinóico são peelings que passam na pele aí uma média de 6 horas, é uma observação bem pertinente. O Granactive é um novo agente dos retinóides. Na verdade, o Granactive é o éster de retinol, super efetivo, muito interessante para se trabalhar em peles jovens. Eu, Carlos, trabalho com a média aí de 1 hora de aplicação, com ele numa concentração a 3%, com resultados clínicos muito satisfatórios. Então, 3%, já vi alguns estudos aí entre 4 e 5%, mas eu trabalho com 3 com muita segurança, muita efetividade e com uma baixa probabilidade de riscos. Certo, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado, anotem todas essas observações e, se possível, façam uma tabelinha com essas concentrações que vão ser muito importantes para vocês no decorrer da nossa mentoria. Certo? Grande abraço e até a próxima!